Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje contaremos o triste final de Ló. Ele que acabou se afastando dos preceitos divinos terá um fim nada agradável. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Gênesis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também em inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, compartilhe o vídeo com um de seus amigos que esteja gostando da novela. A propósito, você gostaria que Ló desmascarasse Ayla e colocasse ela para correr se separando dela? Gostaria que ele descobrisse sobre a traição entre ela e Lúcifer? Aliás, o que você achou do final de Ayla? Ela é uma péssima pessoa ou você gosta dela? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Ló é um importante personagem bíblico do qual tem sido representado na novela Gênesis. Sua história tem sido contada desde o seu princípio. Ló foi filho de Harã, irmão mais novo de Abrão e, portanto, sobrinho do patriarca. Seu nome vem do hebraico Lote e o significado é incerto. Ló partiu de Ur dos Caldeus juntamente com Terá, Abrão e Sarai rumo a Harã na Mesopotâmia. Depois, Ló seguiu com Abrão e Sarai de Harã para Canaã. Isso porque o hebreu nascido em Ur partiu para uma nova e definitiva jornada. A estrada encoberta pela areia do deserto escondia o futuro do homem escolhido por Deus para ser o pai das nações, pois ele será o homem no qual receberá o chamado de Deus para que possa encontrar a terra prometida dos hebreus. O objetivo do Senhor com isso será criar a partir de Abrão um povo para si. Deus irá querer fazer história não apenas com Abrão, mas também com seus descendentes. Esse povo proveniente de Abrão terá a função de glorificar no mundo o único Deus verdadeiro. Seria, de certa forma, o representante ou embaixador de Deus na terra, por meio no qual o restante do mundo enxergaria quem é o Senhor verdadeiro. Sendo assim, enquanto seus familiares cultuavam altares repletos de esculturas de outros deuses, Abrão, durante toda a vida, passou longe, escolhendo se isolar em conversa com o Senhor, um Deus que para ele ainda era misterioso, contudo muito real, tão vivo e real que o fez obedecer sem contestar qualquer um de seus pedidos. Apesar de toda a sua devoção e ter sido escolhido entre milhares de milhares para ser o pai dos que creem e ter nações por herança, isso não ausentou Abrão de errar ou passar por muitas dificuldades durante toda a sua jornada, principalmente nas terras faraônicas. Ló também desceu ao Egito juntamente com seu tio Abrão no tempo em que houve fome e guerra na terra. Lá, eles permaneceram por quase 2 anos. Isso porque o Egito não era a rota do mapa da promessa, fazendo assim com que Abrão tenha que tomar medidas drásticas para que pudesse sobreviver neste ambiente, visto que durante sua permanência no Egito, o homem mostrou que não estava livre da fraqueza e imperfeição humana e contou uma mentira para que não fosse morto. Isso pois a beleza encantadora de Sarai acabou saltando aos olhos dos egípcios, principalmente do faraó que a cobiçou. Apenas depois de 2 anos, Sarai foi resgatada. Ló, juntamente com o patriarca, foram em direção a Canaã. Contudo, Ló acabou se separando de seu tio. Em um determinado momento, os rebanhos de Ló e Abrão aumentaram muito, de modo que a região em que estavam não comportava os dois habitando juntos ali, o que acabou ocasionando disputas entre os pastores de Ló e Abrão. Então,
Os dois se separaram, tendo Abrão generosamente deixado Ló escolher primeiro a terra em que desejaria ocupar. Ló escolheu as planícies verdes do Jordão, em direção ao Mar Morto, perto da cidade de Sodoma. A ganância de Aila também influenciou na decisão do marido. A mulher que se casou com Ló, de olho em suas posses, acabou tendo uma grande surpresa quando foi revelado que, na realidade, toda a fortuna do jovem adivinha de seu tio e avô. Entretanto, ela continuou casada, pensando que as coisas iriam melhorar para ela e assim conseguir a tão sonhada casa. Mas Ló acabou seguindo seu tio rumo ao seu chamado divino, o que fez com que a mulher ficasse ainda mais irritada e infeliz com a vida. Foi em meio a este contexto que ela acabou se envolvendo amorosamente com o rei Léu, sem saber que, na verdade, ele era o próprio demônio. Para satisfazer seus planos contra Abrão, ele utilizou a mulher de Ló para afastar o sobrinho, não só de seu tio, como também do Senhor. Primeiramente, ele influenciou Aila a convencer o marido a partir para a cidade de Sodoma, o local onde muitas perversidades ocorrem. Inclusive, sua população até mesmo cultua o próprio Lúcifer como uma divindade. Abrão não concordou com a ideia justamente por saber o que se passava nesta cidade. Contudo, não deixou de apoiar o sobrinho nem por um momento. Neste meio tempo em que Ló permaneceu na cidade, houve uma batalha em que o grupo de reis da Mesopotâmia derrotou os reis de Sodoma e Gomorra. Na ocasião, todos os bens de Sodoma e de Gomorra foram tomados, inclusive os de Ló, que também foi levado e preso por aqueles reis. Quando Abrão foi avisado do que havia ocorrido, preparou uma tropa de homens que, em uma batalha noturna, conseguiu derrotar o exército inimigo. Dessa forma, Ló, sua casa e seus bens foram recuperados. Mas será nesta cidade em que Aila terá o seu destino selado. Isso pois, graças à grande perversidade do povo, o Senhor decidirá destruir a cidade. A narrativa bíblica a respeito de Sodoma e Gomorra diz que os homens da cidade eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. De acordo com as Escrituras Sagradas, há uma passagem em que o Senhor anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. O motivo seria o elevado nível de promiscuidade e corrupção do povo. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Abrão até mesmo intercederá pelo povo diversas vezes, perguntando ao Senhor se houvessem homens justos no meio dos ímpios, ele pouparia toda a cidade. Diante dos clamores de Abrão, o Senhor disse que, por amor aos 10 justos que porventura existiram no local, não destruiria a cidade. Mas diante de tanta perversidade, não é isto que ocorrerá. Isso, pois os únicos justos que viverão naquele local será a família de Ló. Ao perceber isto, Abrão pedirá por seu sobrinho, e assim Deus poupará a família do homem, enviando 2 anjos à casa dele, que ainda habitava na região a ser destruída. Os anjos orientarão a deixar a cidade junto com a sua família. Os anjos ainda disseram para que a mulher não olhasse para trás, para que não se tornasse uma estátua de sal. E por não haver sequer 10 homens justos na cidade, todo o local foi destruído. Então o Senhor fará chover enxofre e fogo dos céus sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Vale lembrar que o modo com que os homens de Sodoma receberam os anjos do Senhor mostra a depravação que trouxe o juízo divino sobre aquela cidade. Também vale ressaltar a tentativa de Ló de pacificar a situação, oferecendo suas próprias filhas àqueles homens. Tal atitude demonstrou a fraqueza de Ló e os efeitos nocivos daquela cidade sobre ele. Como os homens de Sodoma não recuaram, querendo tomar para si os anjos que estavam na casa de Ló, estes foram feridos de cegueira,
e Ló recebeu a ordem para tirar toda a sua família da cidade que seria destruída. Após sair da cidade de Sodoma, Ló e suas 2 filhas habitaram em uma caverna numa região montanhosa. Ali, Ló foi embriagado por suas filhas que conseguiram engravidar dele. O da mais velha se chamou Moabe e o da mais nova foi chamado de Ben-Ami. Esses homens se tornaram patriarcas de 2 grandes povos, os Moabitas e os Amonitas. Muitos anos depois, esses 2 povos se tornaram inimigos de Israel, do povo israelita, os descendentes de Abrão. Ló habitou a caverna até seus últimos dias, e assim como Abrão, este morreu de velhice. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas imagens de Gênesis? Vocês estão gostando das gravações da Record? Ela acertou em explicar a Bíblia ou está fugindo muito e inventando muita coisa? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela que estarei esperando por todos vocês.